18 anos de caminhada com fé. Olha, vamos fazer uma conta aí? Se eu faço 36, quanto que é 36 dividido por 2? 18. Se eu estou completando 18 anos de caminhada de fé, podemos então deduzir que metade da minha vida eu caminhei com Deus, e a outra metade, sabe Deus onde, né? Mas posso dizer para vocês que a melhor metade está sendo esta, a mais significativa, a mais revolucionária, a mais transformadora, a mais fascinante e apaixonante, porque é apaixonante caminhar com Deus. Caminhar com Deus, a vida se torna melhor. Não quer dizer que eu estou imune por problemas e provações. Talvez tenha até aumentado. Talvez as tribulações possam ter aumentado depois que eu tomei essa decisão importante de caminhar com Deus. Mas a diferença é que caminhar com Deus, sofrer com Deus, é algo produtivo. Porque Deus, Ele sempre nos dá a vitória, mas Ele usa muitas vezes uma adversidade para nos ensinar algo, para nos aproximar dEle, para nos forjar, nos moldar, nos amadurecer. Então Deus, Ele permite, Ele autoriza, Ele não manda problema, Ele não manda doença, mas Ele autoriza para que através desse mal Ele possa extrair um bem maior. Nós somos uma pedra bruta e Deus tem que lapidar. Assim como a prata e o ouro são refinados no fogo, nós também, na provação. Então, meu irmão, troque o porquê, Senhor, pelo para que, Senhor. Para que estou passando por essa situação? O que queres me ensinar? O que queres me mostrar? E aí, meu irmão, isso vai fazer toda a diferença. Amém? Em julho completo mais uma data significativa, 9 anos de vida matrimonial. Ou seja, depois eu vou deixar o endereço para vocês mandarem os presentes em julho para mim. Tá certo? É muita comemoração, não é verdade? Eu e minha esposa Érica temos um filho chamado João Pedro e eu sou da paróquia São José de Vila Zelina, região Belém da nossa arquidiocese de São Paulo. Nosso grupo de oração foi ontem, o grupo Novo Pentecostes, que esse ano completa 45 anos de fundação. Ou seja, se não foi o primeiro, é um dos primeiros aqui da nossa arquidiocese. Amém? Eu sou músico, pregador e escritor também. Depois no final eu vou falar um pouquinho do meu trabalho de evangelização através de livros. E é uma alegria muito grande estar aqui pela primeira vez nesse grupo de oração Bom Jesus, na paróquia Jesus no Horto das Oliveiras, né? E é muito bom quando a igreja fica um pouquinho mais no alto, né? Porque dá aquela sensação de que nós estamos subindo no monte, né? Não é verdade? E na Bíblia, um monte significa lugar de encontro com Deus. Olha para quem está do lado e fala assim, aqui é um lugar de encontro com Deus. Fala para a pessoa que está do lado, aqui é o seu lugar. Amém? Aqui é o nosso lugar, é o templo, é a casa de Deus, é a nossa casa, o lugar que Deus nos acolhe, nos reúne, nos forma, nos constitui família. Nós somos uma família de Deus. Você crê nisso, sim ou não? Sim. E olha, nós somos tão família que às vezes em casa a gente não tem coragem de dar um abraço em alguém. Aqui você deu 10 abraços hoje, não é verdade? E olha, gente, o mundo está carente, não é do sobrenatural, não. O mundo está carente do natural. As pessoas não se abraçam mais. As pessoas não falam mais, eu te amo. Nós precisamos resgatar isso. Amém? E hoje eu tenho uma tarefa muito importante em dar continuidade a esta temática no mês de maio, que é o mês de Maria, que é a mulher das mulheres, a mulher de Gênesis, a mulher de Apocalipse, é a mulher das bodas em Caná. Mas existiram outras mulheres na Sagrada Escritura que também fizeram a diferença no seu tempo, na sua época, no seu contexto, dentro da sua cultura, e algumas delas até prefiguraram a Virgem Maria. Assim como Moisés foi uma prefiguração do Messias, que é Jesus, assim como Davi também foi uma prefiguração da vinda do Messias, que é Jesus, assim como o sacrifício de Isaac
que Deus poupou a sua vida, tudo isso Deus foi preparando o povo e foi mostrando, olha, é isso, os sinais são esses, o Messias é a prefiguração disso, a Virgem Maria também, assim como Jesus é o novo Adão, ela é a nova Eva, também houveram mulheres na Bíblia que prefiguraram o que seria aquela que é a toda santa, a Virgem Maria. E uma dessas personagens muito peculiar tem o nome de Débora, e o tema de hoje é Débora, mulher virtuosa. E quando eu fui ler um pouquinho sobre a história dessa mulher, que é uma história de fato legítima, autêntica e olha, encorajadora, que nos acalenta, que nos alcança e nos contagia e fala, puxa vida, eu também posso ser melhor, porque ela também era uma mulher comum e fez a diferença. Fez a diferença porque ela estava em comunhão com Deus, ela tinha sede de Deus, e ao mesmo tempo que ela ouvia, como o Senhor hoje falou aqui, na oração, a visualização de que nós temos que ouvi-lo. Deus falou em profecia hoje para nós, ouvi-lo. Isso, olha, vocês têm 2 ouvidos e uma boca, né? É para ouvir mais e falar menos, não é verdade? Ou para ouvir primeiro, para depois falar. Então nós viemos aqui hoje para fazer a experiência do Shema, do ouvir. Porque depois que você ouvir, você vai transmitir isso. Tá certo? É a dinâmica da nossa conversão, é essa. À medida que eu aprendo, eu ensino. À medida que eu escuto, eu transmito. Deus não pode esperar você se tornar um teólogo, uma teóloga, para você começar então o seu trabalho de evangelização, a exercer o seu batismo, senão ele vai sentar e esperar. Né? Não é verdade? Então Deus não tem mais, ele tem pressa. Ele fala, não, meu filho, evangeliza, vai evangelizando com aquilo que você está, vai aprendendo e vai ensinando, vai aprendendo e vai transmitindo. E Débora fez essa dinâmica, esse exercício o tempo todo na vida dela, mas muito me interessou também o tempo em que essa mulher viveu, o contexto em que ela viveu na Sagrada Escritura. E aí eu fiquei me perguntando, porque ela está inserida no livro de Juízes. E aí eu fiquei me perguntando, qual foi a pedagogia de Deus neste período, nesta época? O período dos juízes, que pouco nós conhecemos, que pouco nós lemos, mas que tem uma importância muito grande para nós. E aí eu fiquei me perguntando também, quem foi Débora e qual foi a sua importância nesse período, em que Débora prefigura a Virgem Maria e o que podemos aprender com essa figura bíblica. Por isso, meu irmão, eu convido você essa noite, não só a abrir a Bíblia, mas abra o seu coração também para essa poderosa e transformadora e viva e eficaz palavra que será proclamada agora para que ela possa alcançar, para ela possa te alcançar e acertar o alvo do seu coração. Amém? Amém. Já pegou a Bíblia? Agora você vai olhar para quem está ao lado e falar assim, eu não sei você. Diga para ele, eu não sei você, mas eu já estou cansado de comer o pão que o diabo amassou. Mas nessa noite, nós vamos comer o pão que amassou o diabo, que é a palavra de Deus. Aplauda a palavra de Deus. Isso. Eu quero que você levanta aí o pão que amassou o diabo, para me ver se você trouxe mesmo. Levanta aí a sua. Isso. Um bom soldado não vai à luta sem a sua armadura, né? Nós temos que caminhar com a Bíblia. A Bíblia é uma arma espiritual. Então você traga a sua na próxima semana. Abra no livro de Juízes. Está lá no comecinho. Depois dos 5 primeiros livros da Bíblia, os Pentateucos, vem Josué, que é o 6º livro da Bíblia. Depois vem Juízes. 7º livro. E o número 7 é um número peculiar, né? O 7 na Sagrada Escritura é perfeição, plenitude. 7º livro. Depois de Josué, então é Juízes, capítulo 4. Juízes 4. Olha, meus irmãos, vamos ver onde nós vamos parar aqui, viu? Eu iria do 4, deixa eu ver, do 4 talvez até o 8. Ou até um pouquinho antes. E depois eu vou deixar como lição de casa para você ler o capítulo 4 inteiro, 4 e o 5. Combinado? Porque aí finaliza a participação de Débora aqui na Escritura. Capítulo 4 e 5, como é muito grande e o tempo aqui é curto, nós vamos ler só um trechinho e aí vai ficar ali. Olha lá, tá vendo? Já falta 20 minutos. Então nós temos que ganhar tempo. Você vai ler o resto em casa, tá bom? Versículo 4 diz assim, ó, Juízes 4, versículo 4 diz assim:
Ora, naquele tempo, na época, no tempo dos juízes, a profetisa Débora, esposa de Lapidote, liderava Israel como juíza. Liderava Israel como juíza. Ela costumava ter audiência sob a palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os israelitas a procuravam para todos os seus litígios. Muito bem, vou parar aqui. Tá bom, você vai ler o resto em casa. Então, aqui fala que ela, Débora, era esposa, ou seja, ela era casada, ela tinha uma família. Então, ela provavelmente era mãe também, era esposa. E o que mais ela era? Ela era profetisa e era líder de Israel, como juíza. Olha, meus irmãos, deixa eu contextualizar para vocês rapidinho. O que foi o tempo dos juízes? Que precedeu, né? Que foi logo após o êxodo. Então, Deus libertou o povo da escravidão no Egito através de Moisés, peregrinou 40 anos no deserto, e aí Moisés morre e vem a figura de Josué, que toma a terra prometida, que leva esse povo à terra prometida. Então Moisés atravessa o Mar Vermelho, a pé enxuto, para sair a passagem da escravidão para liberdade. Caminham 40 anos no deserto, porque o 40 na Bíblia significa um ciclo preparatório para algo grandioso, sobrenatural, que era a tomada da terra prometida. E aí Josué então é o que substitui Moisés, é o que dá continuidade à missão de Moisés e entra na terra prometida com o povo. Também atravessou o Jordão a pé enxuto. Foram duas travessias, a do Mar Vermelho e a do Rio Jordão, para a tomada de posse na terra prometida. Chegado lá, Josué distribui as terras para as 12 tribos de Israel. Todo mundo se instalou, agora todos têm terra, todos têm casa, todos podem viver em harmonia. Josué morre, não existe mais a figura de um líder, não precisa mais, porque a missão de Moisés era libertar o povo, a de Josué era pôr o povo dentro da terra prometida por Deus. Agora vem o período dos juízes, que antecede a era da monarquia, dos reis, dos profetas na Sagrada Escritura. E olha que interessante, meus irmãos, Débora aqui é chamada de profetisa, porém, do tempo dos juízes ainda não tinha figura de profetas. Profetas vêm depois, na era da monarquia, dos reis. E por que eles chamam Débora de profetisa? Vou deixar você pensando aí, para daqui a pouco você tentar descobrir. Como é que ela é chamada de profetisa, se naquela época ainda não existia profeta? Os profetas vieram depois. Você vai entender já já. E olha, meus irmãos, o que acontece? Então, o povo vive ali naquela terra, que não sei se alguém aqui era nascido, mas foi por volta de 1200 a 1030 antes de Cristo. Alguém aqui era nascido ou não? Não era não? Tem certeza? Olha que eu estou vendo gente de cabelinho branco aí. Nós estamos falando de uma época que é aproximadamente 3.000 anos atrás. 3.000 anos atrás, e que durou quase 200 anos. Foi do ano 1200 a 1030. E olha, meus irmãos, eles eram uma sociedade igualitária ou tribal. O que significa isso? Eles viviam dentro dos moldes do que nós chamamos hoje de uma tribo indígena. Eles trabalhavam o mínimo necessário para a sua subsistência. E olha, eles comiam daquilo que eles mesmos cultivavam, que eles plantavam, e tudo era colocado em comum. Não existia mentalidade ou ideia de acumular ou de acúmulo. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Talvez este período de juízes é o período em que Deus quer nos revelar qual é o projeto dele de vida aqui na terra para nós. Para que nós vivamos com o mínimo necessário para a subsistência, sem querer acumular. E olha, hoje nós vivemos numa época em que se dá mais vazão ao ter do que ao ser, né? Então as pessoas vêm
assim, o tempo todo enfiar a goela abaixo na nossa cabeça, na nossa, cultura de que nós temos que ter, comprar. E naquela época não, eles trabalhavam o mínimo necessário para a sua subsistência. Tudo era colocado em comum. Olha que coisa interessante, nós estamos vivendo um período da Páscoa, em que a primeira leitura nos traz a narrativa do livro dos Atos dos Apóstolos, uma igreja primitiva, igreja essa que nós participamos hoje, e que eles também, tudo que eles tinham, eles vendiam e colocavam em comum. Porque os apóstolos também perceberam que aqui no tempo dos juízes era um tipo de sociedade ideal para todos nós. Todo mundo vivia por igual, ninguém tinha mais que o outro, não. Mas existia ali, meus irmãos, naquele tempo, a figura então do juiz. O juiz normalmente era alguém eleito no meio do povo. Talvez um ancião ou uma anciã, alguém que tenha uma vida, uma conduta boa, uma vida reta, temente a Deus, uma pessoa sábia, que pudesse aconselhar o povo, que pudesse orientar o povo, que pudesse auxiliar o povo em seus conflitos. Embora seja uma sociedade que vive em harmonia, eles tinham os conflitos deles. E aí Débora então atendia essas pessoas. Débora auxiliava, Débora orientava essas pessoas. Para quê? Para que elas não esquecessem da aliança que Deus havia feito. Porque o ser humano sofre de memória curta, Tem hora que a gente esquece que Jesus ressuscitou por nós, não é verdade? E aí tem que ficar alguém o tempo todo nos lembrando. Olha, não desanime, não deixe a peteca cair, porque teve alguém que morreu por você. Que deu a vida para te salvar, que deu a vida para ressignificar a sua vida, para dizer assim, olha, você vale muito, todo o meu sangue derramado na cruz. Tem hora que a gente esquece disso. E não é diferente com esse povo, e Débora estava ali então, para ser a continuidade dessa aliança, para trazer união àquele povo. Só que existiam os povos vizinhos, e eles invejavam o estilo de vida que eles tinham, e viviam atormentando-os. E aí, meus irmãos, o povo vai sendo atormentado, vai sendo corrompido. E aí, de novo, o povo vai... Porque o ser humano é tendencioso ao mal, Por conta do pecado original, faz parte da nossa natureza ser mais tendencioso ao mal do que o bem. Então, nós precisamos sempre de uma voz, que nos oriente. Nós precisamos de um pastor, porque nós somos ovelhas, E nós temos aí como sumo pastor o Papa Francisco, que nos orienta, que é a voz de Deus para nós, para que nós não nos perca no nosso caminho. Então, meus irmãos, Débora está inserida nesse contexto, e o nome Débora no hebraico significa abelha. E olha que interessante, abelha, Eu fiquei pensando, mas a abelha que domina, que lidera as outras abelhas, é conhecida como mesmo? Abelha rainha, E Nossa Senhora é a rainha de todos os povos, a rainha dos anjos, a rainha dos apóstolos, a rainha de todos os santos e santas de Deus. E olha que interessante, meus irmãos, Débora, ela é juíza porque ela tinha sabedoria para aconselhar o povo. Débora foi considerada profetisa, mesmo vivendo num tempo que ainda não existia a figura de profetas. E por que então deram a ela esse nome de profeta? Porque na Bíblia diz que ela é uma profetisa. Porque, meus irmãos, a Sagrada Escritura, ela não é escrita como um fato jornalístico, que as coisas estão acontecendo ali e tem alguém escrevendo, não. Talvez esse livro de Juízes foi escrito muito depois desses acontecimentos. E provavelmente, por ter chamado ela de profetisa, esse livro deve ter sido escrito na época da monarquia. E olha, meus irmãos, a Virgem Maria também exerce as suas profecias. Ela também é profeta através das suas aparições. Maria exerce o seu profetismo no momento em que ela aparece em algum lugar do mundo para nos trazer a mensagem de Deus.
E profetizar é falar algo que vai acontecer no futuro. Olha, nós celebramos agora segunda-feira, o dia de Nossa Senhora de Fátima, em que Maria, há 102 anos, apareceu lá em Portugal, e ela profetizou para 3 crianças. Profetizou a respeito das guerras que aconteceriam. Ela profetizou a respeito de um sumo pontífice que sofreria um atentado de morte. Então, meus irmãos, olha como Débora vai prefigurando a figura de Nossa Senhora. Débora também era uma líder, ela liderou o povo de Israel, ela era uma líder militar, porque ela foi junto com o povo de Israel enfrentar os cananeus, e Deus colocou a vitória nas mãos dela. Assim como Maria também lidera o povo de Deus, os filhos e filhas de Deus, aqueles que creem em Jesus. Por isso que no Cântico dos Cânticos, a palavra de Deus, ela diz assim para nós: quem é esta que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército em ordem de batalha? Maria também exerce uma liderança espiritual sobre o exército do Senhor. Ela é a regente que conduz com maestria o povo de Deus em suas batalhas espirituais. Assim como Débora liderou o povo de Israel, assim como Débora foi chamada no capítulo 5, no cântico em que ela canta, que ela compõe, como a mãe de Israel, Maria também é mãe de todos os povos. Maria é mãe dos cristãos. E Maria recebe a maternidade sobre cada um de nós no alto da cruz, quando Jesus está no ápice da sua missão. Então, meus irmãos, Débora também é uma mulher corajosa que não estremeceu para enfrentar os inimigos, mesmo nem sabendo talvez manusear uma espada, mas ela teve a confiança de que Deus estava liderando aquela investida contra os oponentes, contra os seus inimigos, e que Deus colocaria a vitória em suas mãos, assim como fez em tantas batalhas que Josué enfrentou para tomar posse da terra prometida. E assim é Maria também, que vem regendo esse exército aqui, para que nós possamos também vencer todas as nossas batalhas espirituais, porque a palavra de Deus fala em Efésios 6,12, que a nossa luta não é contra pessoas de carne e sangue, mas é uma luta espiritual. E olha, meus irmãos, Deus quer colocar a vitória em nossas mãos, através da intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Débora prefigura então a Virgem Maria, no que diz respeito às suas virtudes. Ela era uma mulher sábia, ela era uma mulher que dava conselho, era uma mulher que orientava o povo. Ela era uma mulher que mostrava o caminho de Deus. Era uma mulher que apontava para a lei de Moisés, para que o povo não se esquecesse da aliança que Deus fez com eles. E assim é Maria que nos aponta para o seu Filho, que é a nova e eterna aliança de Deus para conosco. E em Cristo Jesus nós fomos inseridos nessas promessas. Então, meus irmãos, Maria, ela quer liderar essa investida contra o mal, contra o pecado, contra Satanás, porque ela é o santo mais temido no inferno. E quando nós rezamos uma Ave Maria com fé, cada Ave Maria que nós rezamos com fé e devoção é uma pisada na cabeça da serpente. E se nós rezarmos o terço todos os dias, são 50 marteladas na cabeça do encardido. E se nós rezarmos o rosário, são 200 sapateadas na cabeça de Satanás para dar fratura exposta. Então, meus irmãos, nós temos que nos colocar nas mãos de Maria, nos consagrar a ela e dizer como nós cantamos: acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Que ela é a nossa advogada, ela é a nossa intercessora, ela é medianeira nossa junto a Jesus. Assim como Débora mediava esse povo junto a Deus Pai, Maria é ela quem faz a mediação entre nós e Cristo Jesus. É ela quem fala para Jesus sobre as nossas necessidades. E olha, meus irmãos, vai dizer Santo Agostinho
que Deus usou esta mulher, através da Virgem Maria, ele veio até nós. E é por meio dela que nós também devemos ir até ele. Por isso que Maria é conhecida como a porta do céu, porque foi a porta que Deus abriu para o céu vir até nós. E é a porta que Deus abriu para nós irmos para o céu. Então, meus irmãos, assim como Débora foi a mãe de Israel, assim como Débora compôs e cantou um cântico de ação de graça a Deus pela vitória que colocou em suas mãos, Maria também, meus irmãos, lidera os filhos e filhas de Deus. Foi Maria quem cantou Magnífica, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo que Deus cumpriu as suas promessas e veio visitar o seu povo, e veio ao encontro do seu povo, porque Ele é o Emanuel, que significa Deus conosco. Olha para quem está do lado e fala assim: Deus é contigo, meu irmão. Então, meus irmãos, nós temos que acolher Maria como nossa mãe. Assim como o povo de Israel reconheceu Débora como a mãe de Israel. E olha, meus irmãos, estamos falando numa sociedade que na época as mulheres não tinham voz e nem vez. E foi constituída juíza. Hoje é muito comum nós vermos mulheres assumirem cargos de liderança, mas na época não era assim. E Débora, então, ela dignifica a figura da mulher. Ela mostra para o povo do seu tempo que a mulher tem valor, que a mulher também é sábia, que a mulher também é um instrumento de Deus. Assim como Maria também vem nos mostrar a figura da mulher. A figura forte. Eu gosto do termo que o padre Fábio de Mello diz, que ela é uma mulher de flores, mas é uma mulher de aço também. Porque Maria bota terror no inferno. Maria é uma grande ameaça contra o inferno. E mesmo sendo mulher, com as suas fragilidades e delicadeza, ela também tem a sua força, ela também tem a sua autoridade recebida da parte de Deus. Então, meus irmãos, para nós concluirmos aqui a nossa reflexão, São Luís Maria de Montfort vai dizer assim, que assim como na nossa geração natural, corporal, nós temos um pai e uma mãe. Os meus estão vivos ainda, graças a Deus. Na nossa vida espiritual, sobrenatural, nós também temos um pai que é Deus e uma mãe que é Maria. E quem não tem Maria por mãe, não tem Deus por pai. Então, meus irmãos, o que o santo quer dizer para nós? Que nós não somos órfãos de pai e nem de mãe. E quem rejeita Maria como mãe, também não tem Deus como pai. Fica de pé, coloca a mão no seu coração. Isso. Coloque a mão no seu coração agora. E vamos aqui rapidinho relembrar tudo que nós falamos. Todos nós, meus irmãos, eu, você, em seu tempo, em sua época, inserido em uma cultura social, todos nós temos desafios, todos nós temos adversidades, mas nós temos um diferencial. E o nosso diferencial, assim como foi o diferencial de Débora, é nos moldarmos, nos configurarmos aos moldes da palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus, o que naturalmente nos projetará num lugar de destaque como Débora teve. Não para nos autopromovermos, muito pelo contrário, mas para atrairmos multidões para Jesus. Débora nos ensina que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, Ele é capaz de vencer o exército dos cananeus, que tinham mais de não sei quantos carros de ferro. Para Deus nada é impossível. E foi isso que Débora mostrou para nós, que nós podemos ser canal de Deus na vida das pessoas, para que Deus possa então estabelecer a sua vitória na vida delas também. E olha, Maria Santíssima, ela é medianeira, ela é intercessora, ela é advogada. Nela, com ela e por ela, Deus irá triunfar sobre a nossa vida. Amém? Amém. Coloque a mão no coração e diga assim: Senhor Jesus, ensina-me a viver e a buscar somente o que é necessário para a minha subsistência. Que o meu legado
para essa e futuras gerações seja uma vida íntegra, seja uma vida reta, inclinada aos ensinamentos de Deus, e que é exemplo de Débora, que prefigurou a Virgem Maria, tu possas revolucionar a minha vida, ressignificar a minha existência e potencializar a minha missão aqui na terra, de ser sal da terra e luz do mundo. Amém. 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 Vamos aplaudir o Senhor, essa palavra maravilhosa. Isso, meus irmãos, vamos aplaudir o Senhor. Amém? Ainda com a mão no coração, eu gostaria